Sula, boa noite. E voz, obrigada. Fui basicamente um PS. Venho aqui, venho hoje, por meio deste, pedir uma dose de seu conhecimento. Como faço para me manter constante nos desenhos por algumas semanas? Sempre que ganho um pouco de confiança no traço, acho que a pessoa consegue, aí vem um bloqueio e não consigo nem olhar pro papel. Atualmente estou há um mês sem desenhar por causa disso. Cara, isso é complicado. Eu entendo porque eu semana passada não teve live porque eu tava no buraco também. Então eu super entendo, tá? Olha só. Quando eu tava praticando, quando eu tava fazendo essa parte inicial da prática de desenhar mesmo, o que eu fazia era o seguinte: para mim era muito mais fácil fazer um estudo do que fazer uma peça minha. Então, no dia anterior, eu escolhi a peça que eu ia fazer o estudo de. Eu vinha aqui e falava, tá, amanhã o estudo que eu vou fazer é esse. E aí eu abria e ia fazer o estudo. 1 hora por dia, regrado, sagrado, sabe? Para mim, fazer estudo sempre foi mais fácil do que fazer ilustração, fazer o esboço, fazer a coisa de imaginação. Então, eu conseguia compensar muito disso fazendo estudo. Nos dias que eu não estava a fim de desenhar, nos dias que eu não estava me sentindo criativa, nos dias que eu achava que eu estava com bloqueio, eu ainda sentava e fazia um estudo de cópia de qualquer jeito. O estudo de cópia, a gente não pode romantizar ele, tá? A gente tem que vir aqui e a gente tem que fazer... a gente tem que fazer isso aqui em quantidade. A gente tem que fazer vários desse aqui. E vários não é 20, vários não é 200, vários é 1000. Vocês pegam e vocês vão fazendo esses estudos em quantidade mesmo, sabe? É uma quantidade muito boa de estudos. Então não sejam preciosistas com esses estudos. Você viu uma imagem interessante? Salve e faz o estudo. Analisa como é que ela é para ser feita. E essa mentalidade de fazer o estudo, de vir aqui e só copiar uma imagem que eu achei interessante, me ajudava muito a ficar disciplinada. Porque faça chuva, faça sol, pelo menos um estudo eu vou fazer. Então, para mim, era muito mais fácil fazer os estudos de cópia do que fazer os de imaginação. Quando eu estava me sentindo mais criativa, quando eu estava me sentindo mais animada com a arte, eu vinha e fazia uns estudos de imaginação, fazia essa parte da aplicação, fazia a parte de desenhar mesmo. Mas se eu não tivesse me sentindo animada desse jeito, eu vinha aqui e eu ia fazer pelo menos o estudo de cópia. O estudo de cópia era sagrado, esse não tinha como. E aí, galera, não tem muito como desviar disso. A gente precisa sentar e fazer na base da disciplina. Tem que fazer, é ir na academia, é escovar o dente, não tem como. Tem que fazer na base da disciplina. Tipo isso. Certo? Então, uma das coisas que me ajudava era escolher os estudos na noite anterior. Não perder tempo, tipo, vou escolher a imagem perfeita para fazer o estudo. Não, isso sempre dá problema, isso sempre me atrapalhava a começar. Então, no dia anterior eu escolhia um estudo, no dia seguinte abria, sentava para fazer o estudo e estava resolvido. E aí o estudo estava pronto. Se o estudo não ficou bom, não precisa postar, mas está feito, certo? Então, bora fazer os estudos. É isso. Nós. O que mais? Bora bunda cadeira. Horas bunda cadeira, exatamente. Sula, deusa do conhecimento abstrato. Tá bom? Minha dúvida é que eu estudo, mas sinto que não consigo entender. E sim memorizar. Acho que é e não memorizar ou sim memorizar, não sei. Algum conselho para entender? Olha só. Uma das coisas que me ajudava a entender conceitos era procurar explicações diferentes para a mesma coisa, para o mesmo fenômeno. Às vezes, um jeito diferente de explicar a mesma coisa vai te ajudar a entender o que você não tá clicando, tá? Arte é uma forma da gente reconhecer padrões. E, às vezes, a forma de você explicar esse padrão é o diferencial entre aquilo fazer sentido para você e não fazer sentido. Volta um pouquinho naquele exemplo do livro de perspectiva. A gente tem o Frame de Perspective, a gente tem o How to Draw. Um do Scott Robertson, o outro do Marco Mateu Mestre.
são dois jeitos muito diferentes de explicar o mesmo princípio. Vê qual que funciona melhor para você. Se nenhum desses dois fez sentido, ainda tem outros livros de perspectiva que vão ensinar esse princípio de outros jeitos ainda. Então, se você quer realmente dominar um assunto, se você quer realmente dominar a ideia, vai atrás de diferentes explicações. Elas costumam adicionar uma na outra. Uma pelo lado mais técnico, outra pelo lado um pouquinho mais lúdico, outra para um lado um pouquinho mais observacional, outra para um lado um pouquinho mais prático. E se você consegue juntar todas as experiências, você consegue criar um entendimento mais profundo do que está acontecendo. Então, a minha dica é vai atrás de outras pessoas explicando o mesmo fundamento. Sabe, você vai começar a perceber que tipo de coisa que faz sentido para você, que tipo de coisa que clica com você. E aí vai ficar mais fácil de você realmente entender esse fundamento. Certo? Eu espero que funcione. Boa sorte. Cadê? Certinho? Isso. Boa noite, Sula. E voz da consciência. Yay! Como você decide a obra, entre aspas? Eu desenho faz anos e nunca pensei muito sobre, mas agora ando tendo problemas com isso depois de começar a estudar. Então, essa parte de como você decide a obra, eu acho que ela é uma das maiores perguntas. É uma das perguntas mais complicadas da gente responder e eu não sei se tem muito uma fórmula para isso, tá? Eu tenho estudado um pouco sobre criatividade, eu tenho estudado um pouco sobre essas filosofias de você fazer arte. E, cara, eu tenho encontrado algumas filosofias interessantes, tenho visto algumas coisas interessantes, mas assim, ó, eu acho que o jeito que eu tô entendendo, o jeito que mais tá fazendo sentido pra mim é o seguinte. Imagina que o que a gente tá tentando fazer aqui é aprender a escrever pela primeira vez. Então a gente pratica fazer as formas das letras, a gente pratica as palavras, a gente pratica o vocabulário, a gente estuda a estrutura de uma frase, que lembra daquelas aulas que a gente tinha o sujeito vem primeiro, depois vem o verbo, depois vem o resto da frase, e aí tem os advérbios, e aí tem os adjetivos e os substantivos. Então, é isso que a gente está estudando. Quando isso está tudo pronto, alguém vira para você e fala, ótimo, entendeu como é que a linguagem funciona? Agora escreve um livro. E essa parte do agora escreve um livro, ela é complicada porque agora começa a entrar numa dimensão que não pertence só à arte. Vai começar a entrar em toda aquela viagem de simbolismo, de mensagem, qual é a história que você quer contar, o que você quer passar. Vai entrar numa noia de você se expor, porque a partir do momento que você começa a compor essas imagens, a partir do momento que você começa a realmente mostrar como você quer desenhar, o que você quer desenhar, você começa a expor suas opiniões. Você começa a falar que, olha, eu acho isso aqui mais bonito do que isso. Eu prefiro essa direção de arte do que essa outra. Isso aqui, apesar de ser popular, não é o que eu gosto. Eu gosto dessa coisa aqui que é mais nicho. Então comece a entrar nessa parte em que a gente se expõe. Que para uma pessoa que sabe ler o que está acontecendo, você está fazendo várias afirmações que está mostrando para as pessoas o que você gosta, como você pensa, e isso é uma coisa que dá um pouco de medo, dá um pouco é receio mesmo da gente se expor, da gente ter opiniões erradas, da gente não gostar das coisas que agradam os outros. Quando a gente faz uma peça, vai entrar nessa coisa nem todo mundo vai gostar daquela peça que você fez, e esse vai começar a ser o problema, certo? Então, o que você desenha, como você desenha, é uma pergunta muito maior do que só uma pergunta de técnica. Não tem uma fórmula para isso. Você vai ter que começar a explorar qual a história que você quer contar, como você quer contar essa história, qual o frame que você quer dar para essa história, qual a direção de arte que você vai dar para essa história. E isso é uma escolha pessoal. Vão falar que tem fórmulas, vão falar que tem jeitos, mas o melhor jeito mesmo, pega um sketchbook. Melhor jeito pra mim, né? Deixa eu botar esse asterisco. O melhor jeito que faz sentido pra mim. Pega um sketchbook, começa a testar suas ideias. Vê o que funciona, vê o que você quer colocar no papel. Vê os símbolos que funcionam pra você. Sabe? Vê se a coisa... A gente precisa testar. E um jeito muito bom de testar isso rápido é no sketchbook. É sem a pressão de você fazer uma peça finalizada. Testa os símbolos, testa a composição, testa a mensagem. Vê se isso ressoa com você. E aí, uma vez que você descobriu o que você quer contar, pega e refina isso
para uma ilustração mais finalizada. É o jeito que tem funcionado para mim. Não sei, de novo, não é uma fórmula. Eu não acho que tem uma fórmula fácil de você fazer isso. Workshop, livro, aula de criatividade tem aos montes por aí. Tem várias técnicas, tem vários jeitos de pensar sobre isso. Então dá uma pesquisada, mas assim, ó, o grande tema em comum que eu tenho visto sobre isso é não neura muito. Faz o negócio, testa. Começar a fazer e testar é mais importante do que idealizar uma coisa perfeita antes de produzir qualquer coisa. Então, acha um jeito rápido de você testar ideias e ver o que funciona. Certo? Bora, o que mais? Calma aí. Boa noite, Stula. Venho passando por uns problemas em relação à arte. Quero desenhar, mas não sinto disposição alguma. Meu psiquiatra aumentou os remédios, mas ainda não sei o que fazer / melhorar. Ai, gente, vocês estão tristes essa semana, né, bebezinhos? Agosto tá intenso pra todo mundo, não é só pra mim. Eu tô vendo que agosto é só pra mim. Não tem sido só pra mim que tá sendo intenso. Galera, olha só. Deixa eu fazer um comentário um pouquinho fora da arte aqui. Mas a gente tá numa sociedade viciada em mídia social, com um monte de notícia política muito estranha, com um monte de situação merda acontecendo. Não tem outro jeito de falar. Tá muito difícil ser artista. Tá muito complicado, sabe? Eu, pessoalmente, tô tendo um pouco de problema. É basicamente assim, sabe? Tipo, será que existe um final pra essa história que não seja acabar em fascismo? Por que eu vou fazer arte bonitinha? Por que eu vou pintar fadinha se o mundo tá desse jeito? Então, assim, eu acho que é difícil a gente conseguir desatar esse nó. Não tem como a gente sozinho consertar a sociedade. Nesse momento, tá? De várias formas. Eu acho que fazer arte é um ato de rebeldia. Eu acho que a gente continuar fazendo a arte que a gente quer, mesmo que esteja rolando censura de cartão de crédito, mesmo que o pessoal esteja derrubando o perfil à torta e à direito, no itch.io, no Blue Sky, Stripe tá banindo conta da galera. Tá uma bagunça, não tá um momento bom para você viver de arte independente. Mesmo assim, eu acho que é importante a gente continuar produzindo arte. Arte tem um influenciador de ciência lá dos Estados Unidos chamado Neil deGrasse Tyson. Ele fala muita coisa de espaço, ele tem uns... Se vocês não conhecem, vai atrás, que ele é um cara que vale muito a pena. E o Neil falou uma coisa que ficou muito comigo. Ele falou assim, ó, em épocas de inteligência artificial, por que alguém faria arte? E ele fala que, olha só, você é a única pessoa que vai ser você mesmo em todo esse universo de pessoas. A única pessoa que vai poder fazer a sua arte é você. Não tem inteligência artificial, não tem concorrente, não tem outras pessoas que vão conseguir tirar isso de você. A única pessoa que pode fazer a sua arte é você mesmo. E o mundo está melhor quanto mais pessoas fizerem a própria arte. E isso para mim tem sido muito importante para eu continuar fazendo essa tentativa, sabe? Continuar existindo no mundo apesar do jeito que ele tá, sabe? Então assim, ó, cuidem de vocês mesmos, cuidem da saúde mental, tenta se manter o mais são possível. Se mídia social estiver fazendo mal, diminui um pouco o consumo de mídia social, tá? Tenta dar essa diminuída e lembra que pelo menos isso a gente tem. A arte é nossa. Uma das coisas que mais me incentivava a fazer arte quando eu estava começando era um pensamento que dizia assim, ó, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso ficar... pode acontecer coisas com os meus bens materiais. Eu posso ficar sem emprego, eu posso ficar... Mas a habilidade de desenhar não vão poder tirar de mim. Saber as coisas é uma coisa que eu vou ter pro resto da vida. Então, para mim, isso sempre foi um motivo muito bom para eu conseguir investir em realmente ter essa habilidade. Porque isso aqui é uma das poucas coisas que é minha de verdade. Isso aqui realmente é meu, sabe? E isso foi sempre uma coisa que me incentivou, sabe? Me define como pessoa, me define como artista, e é uma coisa que não podem tirar de mim.
não importa o que acontecer, a habilidade de fazer arte sempre vai ser minha. Sabe? Então isso sempre me ajudou. Certinho? Bora, galera. Bora fazer arte, que é importante. A gente precisa existir, a gente precisa resistir, apesar de tudo isso que tá acontecendo. Certinho? Bora, o que mais? E que bom que você tá na terapia. É importante, né? Uhum.